Bom dia! Hoje são 26 de maio de 2018, sábado, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo da série O Lula, a Veja e a Carta Capital. Estou aqui fazendo uma pequena série mostrando duas revistas brasileiras, a Veja e a Carta Capital. A revista Veja, de capa a capa, sua linha editorial é em desfavor do Lula, em desfavor do PT. Já a revista Carta Capital, de capa a capa, sua linha editorial é em favor de Lula, em favor do PT, correto? Você não encontra na revista Veja uma matéria de jornalista, de advogado, de jurista. Você não encontra na revista Veja essa matéria em favor do Lula, em favor do PT. Assim como também você não encontra na revista Carta Capital matéria de jornalista, matéria de advogado, matéria de jurista em desfavor de Lula, em desfavor do PT, correto? Então o que você tem que fazer? É o que eu digo aqui. Você tem que olhar essas matérias, esses artigos de jornalistas, de advogados, de juristas. Você tem que olhar e analisar com profundidade, com conhecimento. Você tem que lançar sobre esses artigos o olhar crítico para ver se esses artigos estão dizendo a verdade ou não. Se você simplesmente aceitar com passividade, aceitar apenas um artigo porque é feito por um jornalista, por um advogado, por um jurista, se você apenas aceitar por isso, você será facilmente enganado, correto? E é o que eu estou mostrando aqui ao longo dessa série, correto? Muito bem. Já que a revista Carta Capital, que tem a linha editorial em favor do Lula e do PT, já que ela, quando defende Lula, quando defende o PT, ela ataca com adjetivos chulos, pobres, ataca o Poder Judiciário, ataca autoridades do Poder Judiciário, então cabe a mim pegar essa revista e fazer uma análise desses artigos, dessas matérias, com responsabilidade e, acima de tudo, com imparcialidade. Aqui em meus vídeos eu coloco a imparcialidade acima de tudo. Estou aqui analisando matérias da revista Carta Capital com seriedade, responsabilidade e aqui com argumentos incontestáveis, correto? Então aqui, repito, é um vídeo com o teor excessivo de imparcialidade, correto? Muito bem. Então vamos ver nesse vídeo aqui, que é o 24º da série O Lula, a Veja e a Carta Capital, mostrando mais uma passagem aqui desta revista, Carta Capital, 18 de abril de 2018, correto? Nos dois vídeos anteriores, não é? 22 e 23, mostrei aqui, estou mostrando o artigo de um advogado que é o Pedro Estevam Serrano. Aqui está o artigo dele, ó, nas páginas 24 e 25 desta revista aqui, ó. Corretinho? Este é o terceiro vídeo que faço aqui sobre o artigo do advogado Pedro Estevam Serrano, com o título Autoritarismo e Resistência. Aqui, ó. Autoritarismo, ele quer dizer aqui o Sérgio Moro, autoritário, que não é. E ele diz aqui resistência em razão daquele fato lá, não é? Em que lá no Sindicato dos Metalúrgicos, os petistas e simpatizantes do PT, do Lula,
fizeram aquele espetáculo ali, não é isso? Nas 24 horas antes da prisão do Lula, correto? Então vamos analisar aqui o último trecho do artigo do advogado Pedro Estevam Serrano. E vamos ver se o que ele afirma aqui está em consonância com a realidade dos fatos, correto? Então vamos aqui, muito bem. Vamos aqui. Revista Carta Capital, dia 18 de abril de 2018, na página 25. O advogado Pedro Estevam Serrano, que também é professor, veja aí, é professor de Direito da PUC São Paulo. Gente, PUC, P-U-C, significa Pontifícia Universidade Católica, correto? Então ele é professor de uma faculdade aí privada e não pública. Muito bem. Então, no final do artigo do Pedro Estevam Serrano, advogado, ele escreve o que está aqui. Então vamos analisar e ver se há consonância com a realidade dos fatos. Ele diz assim: ao defender sua vida simbólica com um ato de aparente desobediência civil, que não foi de fato uma desobediência, pois ele não se contrapôs à máquina judiciária do Estado, Lula mostrou que as arbitrariedades lançadas contra si não foram suficientes para aniquilá-lo. Antes, o simbolismo do ato no Sindicato dos Metalúrgicos, onde o ex-presidente se viu cercado pela proteção e pela resistência dos trabalhadores, demonstrou que Lula está vivo e, ao menos no campo das ideias, ainda mais forte, correto? Eis aí o trecho do texto do advogado Pedro Estevam Serrano. Ele está dizendo aqui que lá no Sindicato dos Metalúrgicos, quando houve aquele espetáculo, né, circense, o Lula ali, protegido por alguns trabalhadores, simpatizantes do PT, não é isso? E petistas. Durante 24 horas ali, o juiz Sérgio Moro deu um prazo para que Lula se apresentasse de forma espontânea à Polícia Federal em Curitiba, não foi isso? O prazo que o Sérgio Moro deu ao Lula. Não é isso? Muito bem. Então diz aqui o advogado que ali, aquela atuação do Lula, ele protegido ali por petistas e simpatizantes, aquilo não foi um fato, de fato, uma desobediência civil. E não foi mesmo não, porque o juiz apenas deu um prazo a Lula para que se apresentasse durante 24 horas lá na sede da Polícia Federal, em Curitiba. Foi apenas um prazo ali, um ato benevolente dado pelo Sérgio Moro, porque ele poderia de imediato expedir um mandado de prisão e executá-lo. Só que ele aí foi cortês, o juiz Sérgio Moro. E o advogado Pedro Estevam Serrano não consegue enxergar essa realidade. O Moro foi cortês ao oferecer ao Lula um prazo de 24 horas para que se entregasse espontaneamente ali à Polícia Federal. Correto, gente? Muito bem. Então vamos aqui. Então ali não houve uma desobediência civil propriamente dita do Lula. Não houve naquele prazo de 24 horas. Porque foi uma benevolência do juiz Sérgio Moro. Não há desobediência civil. O advogado aqui tem razão, o Pedro Estevam, quando diz isso. E ele diz aqui que o Lula não se contrapôs à máquina judiciária. Naquele prazo de 24 horas, não. Aí ele continua. Lula mostrou que as arbitrariedades lançadas contra si, contra ele próprio, não foram suficientes para aniquilá-lo. Muito bem. Então vamos aqui. Pedro, fiz um pequeno resumo do que ele escreve aqui no texto dele, não é? Ele diz que não houve desobediência civil. De fato não houve. Porque o juiz Sérgio Moro, repito, concedeu ao Lula
o prazo de 24 horas para que se entregasse espontaneamente ali a sede da Polícia Federal em Curitiba. Então não houve desobediência civil, pelo fato de Lula, né, ali não ter se apresentado naquele prazo, não é? Muito bem. Ele aí está com razão, o advogado Pedro. Ele disse o segundo ponto: as arbitrariedades contra Lula. Não houve nenhuma arbitrariedade contra Lula. O que o advogado coloca aqui não corresponde à realidade dos fatos. Não houve arbitrariedade alguma contra Lula. Ele fala aí em arbitrariedade, como expliquei no outro vídeo, não é? Em relação ao mandado de prisão de Lula. Diz ele aí, o advogado, que o juiz Sérgio Moro não deveria ter expedido aquele mandado de prisão contra Lula tão rapidamente. Deveria ter esperado que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região julgasse os embarguinhos, chamados de embargos em cima dos embargos de declaração. Só que aqueles embargos ali, lá no Tribunal Regional Federal, são embargos inúteis, que não alteram nada. Já que não alteram nada, nada impede que a pessoa seja presa de imediato. E o juiz, o Pedro Estevam Serrano, vê isso aí como se fosse uma arbitrariedade contra o Lula. Não, não. Aqueles embargos inúteis, simplesmente protelatórios, não causam prejuízo algum, não modificam a condenação do Lula. E como não modificou, tanto que os advogados de Lula, um deles o Cristiano Zanin, né, e também o Batóquio, eles entraram com os embargos e perderam. E perderam. Por quê? Porque esses embargos não servem para nada. Já que não servem para nada, nada impede que seja expedido de imediato o mandado de prisão contra Lula. E foi expedido, não é? E o Lula foi preso. Então não houve arbitrariedade alguma no campo do judiciário, no campo da justiça. Então o que o advogado coloca aí, que o mandado de prisão contra o Lula rapidamente expedido, foi uma arbitrariedade? Não foi. Não foi. Para quem conhece profundamente o direito, não foi. Correto? E diz o advogado aí que o Lula está vivo. Claro que está. O Lula está vivo e está recolhido lá no prédio da Polícia Federal, em Curitiba. Claro que Lula está vivo. Mas ele disse aí que o Lula está vivo no campo das ideias, não é? Que no campo das ideias é o que ele a que ele se refere aí, que Lula está vivo no campo das ideias, não é isso? E diz ele que Lula foi protegido pelos trabalhadores, não é? Só que aí ele deveria ter colocado que Lula foi protegido por trabalhadores e não pelos trabalhadores. Quando você diz que Lula foi protegido pelos trabalhadores, você está insinuando que todos os trabalhadores protegeram Lula lá na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, né? Em São Bernardo do Campo. Não, todos os trabalhadores não, porque muitos trabalhadores ali aplaudiram a prisão do Lula. Então, Lula protegido pelos trabalhadores? Não. Lula protegido por trabalhadores, alguns trabalhadores que estavam ali. Correto? Então, isso aqui, gente, é um resumo do pequeno trecho aí do texto do advogado Pedro Estevam Serrano. Agora vamos aqui, para que você entenda uma coisa, correto? Vamos aqui. Eu botei aqui profissões, correto? Profissões. E algumas aqui. Aí eu coloquei, por exemplo, o professor de matemática, o professor de língua portuguesa, o motorista de caminhão, que é uma profissão. E aqui eu coloquei, gente, advogado e juiz de direito, correto? Muito bem. Só 2 exemplos. Vamos aqui. O professor de matemática. O professor de matemática, ele, obviamente, gente, trabalha com o quê, hein? Trabalha com a matemática, não é isso? O professor de matemática?
com regras, não é isso? Com regras e fórmulas matemáticas, não é isso? Muito bem. E o professor de língua portuguesa? Qual é o instrumento de trabalho dele? Obviamente, a língua portuguesa, não é isso? E ali, o professor de língua portuguesa trabalha com a ortografia, não é isso? Com a fonética, com a morfologia, com a sintaxe, com a semântica e com a estilística, não é isso? Muito bem. Parabéns, você entende. Professor de língua portuguesa. E o motorista de caminhão? Ele trabalha com o quê, gente? Ele dirige caminhão, não é isso? O motorista de caminhão, obviamente, dirige caminhão, correto? Muito bem, vai entendendo. E o advogado? E o juiz de direito? Hein? O advogado, o juiz de direito. Aqui, os promotores, não é isso? Os membros do Ministério Público, os defensores públicos, os delegados de polícia civil. Eles trabalham com o que, gente? Trabalham, obviamente, com as leis, não é isso? Trabalham com as leis. O advogado, quando ele abre a boca, existe até uma piada em que uma pessoa pergunta assim: quando é que um advogado está mentindo? Como a gente descobre quando um advogado está mentindo? Como é isso? Aí o outro responde: o advogado está mentindo a partir do momento em que ele abre a boca, em que ele mexe os lábios. Isso aí, gente, é uma piada, não é? Mas tudo bem, vamos aqui para o lado sério. Muito bem, então um advogado, assim como um juiz de direito, ele trabalha com o que? Eles? Com as leis, não é isso? Com as leis. Quando um advogado abre a boca, ele já fala sobre leis. Quando um juiz de direito abre a boca, ele já fala sobre leis. Quando um delegado de polícia civil abre a boca, ele já fala sobre leis. Quando um promotor público, não é isso? Abre a boca, ele só fala em leis, não é isso? E todos devem respeitar as leis, obediência às leis, não é isso? Tanto o advogado quanto o juiz de direito, não é isso, gente? Tem que respeitar as leis. Se um advogado não respeita as leis, ele deixa de ser advogado. Se um juiz de direito não respeita as leis, ele deixa de ser um juiz de direito. E assim por diante. Agora veja aqui dois exemplos, gente. Você viu aqui que o advogado Pedro Estevam Serrano está falando aqui sobre fatos que ocorreram naquele dia lá no Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo. Não é isso? Ele dizendo ali que o Lula não cometeu crime de desobediência civil, que o Lula foi protegido pelos trabalhadores e que os trabalhadores ali fizeram uma resistência em favor de Lula, correto? Então aqui o advogado Pedro Estevam Serrano está elogiando a conduta daqueles petistas e simpatizantes do PT que apoiaram Lula lá no Sindicato dos Metalúrgicos, correto? O advogado está elogiando o comportamento, repito, de petistas e de simpatizantes do PT, correto? Agora vamos para cá. Eu coloquei aqui, gente, veja, crimes praticados por petistas e por simpatizantes do PT lá, ali, no Sindicato dos Metalúrgicos e nas imediações. Crimes praticados por petistas. O que está aqui, gente, nessa relação, aconteceu de fato. É fato real, é fato verdadeiro, correto? E coloquei também aqui uma relação de crimes praticados contra petistas e contra simpatizantes do PT. E vamos ver aqui, diante desses crimes, a posição do advogado Pedro Estevam Serrano, correto? Muito bem. Então vamos aqui. Crimes praticados por petistas e simpatizantes do PT. Quais foram ali alguns? Aqui está, gente. A verdade nua e crua. É incontestável alguém criticar isso aqui.
porque são fatos reais, fatos que realmente ocorreram lá no Sindicato dos Metalúrgicos e em suas ali adjacências, correto? Primeiro crime aqui, vamos lá. Tentativa de homicídio, gente. Tentativa de homicídio. Quem cometeu isso? O ex-vereador petista Marinho e o filho dele. Ex-vereador petista Marinho e o filho dele. Cometeram ali, são acusados de tentativa de homicídio, não é? Contra aquele empresário que ficou por mais de um mês em coma e está até hoje com problemas de saúde e vai morrer com esses problemas de saúde. Não há como se recuperar, correto? Então isso aí foi um crime, olha, tentativa de homicídio, crime gravíssimo, correto? Outro crime aqui, simpatizantes do MST, ou melhor dizendo, componentes do MST, simpatizantes do Lula e do PT, picharam, gente, o condomínio ali, as paredes do condomínio residencial lá em Belo Horizonte, onde a ministra Carmen Lúcia tem um apartamento. Eles foram ali, integrantes do MST, em um ônibus, desceram e fizeram bagunças ali no condomínio residencial, causando prejuízos ali, prejuízos materiais ao condomínio. Isso é crime, chamado de crime de dano, e também associação criminosa, quadrilha, quando no mínimo 4 pessoas se reúnem para cometer crimes. Outra aqui, expulsão de jornalistas de vias públicas. Lá no Sindicato dos Metalúrgicos, naquele dia em que Lula foi preso, com aquele espetáculo circense, simpatizantes do PT e petistas expulsaram jornalistas de vias públicas. Isso aí é mais um ato contrário à ordem democrática no Brasil. Jornalistas existem para retratar os fatos que ocorrem pelo Brasil nas vias brasileiras. São vias públicas. Ninguém tem o direito de expulsar seres humanos de ruas, de avenidas, etc. Aqui, atos ofensivos à ordem democrática brasileira. E quem praticou isso? Petistas e simpatizantes do PT. Fatos reais, incontestáveis. Outro aqui, petistas e simpatizantes do PT, naquele dia, lá no Sindicato dos Metalúrgicos e em suas adjacências, depredaram, veja aí, depredação de carros da imprensa e de prédios públicos. Esses atos aqui, todos eles contrários às leis, contrários ao direito, correto? Muito bem. Agora veja aqui os crimes praticados contra petistas. Veja aqui, no início, o primeiro aqui, crimes praticados por petistas. Já aqui, crimes praticados contra petistas. Então veja aqui, 2 exemplos. Tiros contra a caravana de Lula, não é isso? O Lula ia ali no ônibus e houve tiros ali contra a caravana de Lula. Esses tiros aí não atingiram nenhum petista lá no ônibus, mas houve o risco, não é? Que também é crime. Pois bem, tiros contra a caravana de Lula. Outro crime aqui, tiros contra manifestantes em apoio a Lula em Curitiba. Apareceu ali numa noite, lá no prédio da Polícia Federal em Curitiba, onde o Lula está preso, apareceu ali um maluco e disparou ali vários tiros, né, com revólver, contra manifestantes ali que estavam acampados ali perto do prédio da Polícia Federal em Curitiba. Então houve tiros ali e atingiu o pescoço de um dos manifestantes que apoiavam Lula ali, correto? Um deles foi atingido no pescoço. Isso aí é tentativa de homicídio, não morreu.
Ainda bem que o rapaz escapou. Então você vê aqui que tiros contra a caravana de Lula, também aqui atos contra a lei, e tiros contra manifestantes em apoio a Lula em Curitiba, também atos contra a lei. Esses atos aqui, eles devem ser repreendidos, eles devem ser criticados, porque são contra as leis, correto? São contra as leis. Então, crimes praticados por petistas e crimes praticados contra petistas, todos devem ser repudiados, porque agridem as leis, agridem a ordem democrática no Brasil, não é isso? Só que, lamentavelmente, o advogado Pedro Estevam Serrano, lamentavelmente, ele só elogia ali a resistência de petistas e simpatizantes do PT lá no Sindicato dos Metalúrgicos. Ele apenas elogia a resistência dos trabalhadores. O advogado Pedro Estevam Serrano, ele, em momento algum, critica, repudia a conduta, o comportamento de petistas e de simpatizantes do PT lá no Sindicato dos Metalúrgicos. Então, o advogado Pedro Estevam Serrano, ele fica indiferente diante dos crimes cometidos por petistas e por simpatizantes do PT. Ele fica indiferente, ele faz que não vê. Isso aí, gente, é repugnante para uma pessoa, advogado, que só fala sobre leis, que tem que levantar a bandeira contra atos criminosos. Mas não, o Pedro Estevam Serrano só vê aí, só elogia a resistência dos trabalhadores lá no Sindicato dos Metalúrgicos. Mas os crimes praticados por petistas e por simpatizantes do PT, o advogado Pedro Estevam Serrano não vê. Ele nada diz. E petista algum diz, petista algum condena o comportamento de petistas e simpatizantes do PT. Petista algum, deputado federal petista, senador petista, critica o comportamento do ex-vereador Marinho e seu filho, que quase mataram ali um pobre empresário. Eles não criticam a pichação no condomínio, onde a ministra Carmen Lúcia tem um imóvel. Eles não criticam, repito, deputados federais petistas, senadores petistas, eles não criticam a expulsão de jornalistas por petistas de vias públicas. Eles não criticam a depredação de carros na imprensa e de prédios públicos por petistas e simpatizantes do PT. Eles ficam indiferentes a essas barbaridades. Já quando as barbaridades são cometidas contra petistas, aí não. Aí os deputados federais petistas, os senadores petistas, o advogado Pedro Estevam Serrano, aí eles criticam aquelas ações criminosas que são praticadas contra petistas, contra simpatizantes do PT. Aí eles criticam os tiros contra a caravana de Lula. Eles dizem que isso aqui é uma afronta à democracia brasileira. E é. Eles dizem que os tiros contra manifestantes em apoio a Lula em Curitiba também, isso aqui é contra a ordem democrática brasileira. Também é. Só que também é contra a ordem democrática brasileira um ex-vereador petista, Marinho e seu filho, tentarem ali matar um empresário que nós vimos aí. Também é um atentado à democracia brasileira pichar condomínio residencial onde a ministra Carmen Lúcia tem um apartamento. Também é um ato contra a ordem democrática brasileira expulsar jornalistas de vias públicas, depredação de carros da imprensa e de prédios públicos. Todos aqui atos contrários à lei praticados por petistas e simpatizantes do PT. Só que os defensores do PT, de Lula,
não veem os crimes praticados por petistas, só veem os crimes praticados contra petistas. Entendeu aí, gente? Isso aqui, gente, é a realidade pura e crua. Veja como o fanatismo político, ele cega as pessoas. Eu sempre digo, o fanatismo cega as pessoas, seja ele político, seja ele religioso, seja ele esportivo, no mundo do futebol principalmente. Entendeu aí? Então veja como funciona a cabeça de uma pessoa que defende um partido, que defende um político, que defende um líder político. Se os meus manifestantes cometem um crime, eu fico calado. Eu fico calado, indiferente. Faço de conta que não vejo os crimes. Não digo nada. Já quando os manifestantes, meus manifestantes, sofrem, são vítimas de crimes, aí não. Aí eu critico, eu digo que aquilo é um absurdo. Viu aí, gente, como funciona a cabeça de uma pessoa fanática? Viu aí como funciona? Quando um amigo meu é autor de crimes, eu fico indiferente. Não digo nada, porque é meu amigo. Já quando o meu amigo é vítima de um ato criminoso, aí eu critico o criminoso, porque é o meu amigo que está sofrendo a ação. Quando o meu amigo comete a ação criminosa, aí eu não digo nada, porque é meu amigo. É assim que funciona a cabeça de fanáticos políticos. Entendeu? Muito cuidado, repito, com o que você vê em jornal, com o que você vê em revista, principalmente em redes sociais, né? Em que ali a rede social está lotada de malucos, pessoas de péssimo conhecimento, que não estudam. Então, você vê aí na rede social muita bobagem. Pessoas que nada sabem e que querem falar sobre aquilo que não conhecem, correto? Muito cuidado. Diante de um texto, repito, de um jornalista, de um advogado, de um jurista, não é? Veja, analise se aquela pessoa está dizendo a verdade ou não. E busque fatos ali para comparar com o que aquelas pessoas dizem. Só assim você conhecerá a verdade. E esse aqui é meu objetivo. Correto? Portanto, mais um vídeo e muito obrigado.